Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu confesso que eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Mas é um prazer estar aqui e poder trazer a palavra. Para os irmãos. Esse foi um tema que, quando o Mateus ele apresentou, a gente ficou muito feliz. Muito feliz mesmo, porque é uma verdade que muitas das vezes a gente acaba esquecendo. É um nome que é acima de todos, que tem todo o poder. Mas às vezes a gente leva isso para o dia a dia e se acostuma. E a palavra que Deus colocou no meu coração, quando o Daniel falou comigo, eu fiquei muito, muito nervosa. E eu pensei em desistir. Mas toda vez que eu pensava, vinha aquele versículo na minha cabeça, que Deus não tem prazer no covarde. Aqui estamos nós. E eu vou trazer a palavra de acordo com o que Deus colocou no meu coração. Se eu pregar 20 minutos, irmãos, recebam os 20 minutos. Se eu pregar 50, recebam os 50. Porque foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler no versículo Filipenses 2. Eu vou estar lendo o tema. Peço que os irmãos me acompanhem. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podem se assentar, irmãos. Como eu comentei, quando eu comecei a estudar para ler, para trazer a palavra aqui para os irmãos, eu fiquei muito temerosa por conta de ser, apesar de ser um tema muito chamativo e muito forte, é um tema que a gente está sempre ouvindo falar. E eu peguei e falei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque nós já sabemos que Jesus salva, nós sabemos que Jesus liberta, nós sabemos que Ele restaura, que Ele tem poder de trazer a vida novamente. Mas, eu conversando com algumas pessoas, ele falou comigo que muitas das vezes a gente espera algo milaborante da parte de Deus. E a verdade é que o nome dele tem poder para salvar. E essa é a verdade, não precisa ser uma coisa extraordinária, não precisa. A palavra de Deus é simples. E ela é a verdade. E Jesus salva, esse é o nome. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para engrandecer o nome de Jesus. Eu gostaria de trazer à memória dos irmãos o significado de tudo isso, o significado do nome de Jesus. E eu passava a lembrar de Jesus, de como Ele nos amou, de como Ele morreu por nós, e de como Jesus, Ele era filho de Deus. Mesmo assim, Ele se fez homem. Ele precisou se fazer homem para vir à terra e morrer por nós. Ele se entregou como sacrifício. E a gente não pode esquecer disso nunca nas nossas vidas. A gente não pode levar isso como um assunto banal. Porque não é. Não é. Talvez você pense, nossa, mas eu não me esqueço que o nome de Jesus é poderoso e é tão grandioso assim. Mas o que eu quero dizer com esquecer, irmãos, é aquele sentimento de eu creio que Jesus pode fazer. Mas por que Ele vai fazer? Que muitas das vezes isso vem nos nossos corações. Eu creio que Jesus pode salvar um filho, um primo, um amigo que está fora hoje. Mas por que Ele faria isso? Eu creio que Jesus pode fazer tal coisa na minha vida. Ele faz, irmãos. Ele tem poder. O nome dele está acima de todos. Não é nós, não é sobre nós. A gente não pode nada. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o que nós merecemos. Porque a realidade é que a gente não merece nada. A graça é isso, é o favor imerecido. E é essencial que a gente creia naquilo que Ele nos disse. Ele foi, Ele não mudou. O Deus que fazia obras na Bíblia, antigamente, naquela época, não mudou. Ele é o mesmo, Ele ainda faz hoje. Quem mudou fomos nós. E a gente ouve constantemente as pessoas falando isso. Muitas das vezes a gente não presta atenção, a gente não entende. Deus não mudou, Ele é o único, e Ele não mudou nada. E
enquanto eu estava lendo e relendo, eu fui levada ao início, lá em Gênesis 3, que está escrito que da semente do homem seria levantada um que pisaria a cabeça da serpente. Irmãos, ele veio, ele se fez homem, ele conheceu as nossas dores, as nossas aflições, ele conheceu tudo aquilo, sabe os sentimentos que você sente aqui? As aflições que os jovens sentem, um adulto, ele conheceu. Ele teve percas, ele sofreu luto, como todos nós. Mas ele era diferente, ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Você entende a grandeza disso, de que ele é literalmente isso, ele é, e ele pode fazer por nós imensas e grandes coisas. Ele morreu, irmãos, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ainda em Isaías, eu li muito Isaías enquanto eu estava estudando. O profeta Isaías disse no capítulo 7, no verso 14, que haveria um sinal de quando quando esse homem, o Salvador, viria à terra. Ele disse que esse sinal seria que essa criança nasceria de uma virgem. E se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E quando a gente para pensar assim, irmãos, olha o tamanho disso. Você consegue entender a grandeza? Porque ele nasceu de uma virgem. Ele foi concebido do Espírito Santo. Onde que isso pode ser explicado? Não pode. Porque as coisas de Deus não se explicam, a gente só crê. Entende? E tudo isso, o fato dele nascer de uma virgem, dele vir à terra, conhecer as nossas dores e as nossas aflições, foi por uma causa. O plano da salvação, por nós. Ele veio à terra por nós, para nos fazer novamente filhos de Deus. Porque lá no Éden, quando Adão pecou, quando o homem pecou, nós somos destituídos de tudo. Nós não éramos mais dignos de estar aqui. Nós não tínhamos mais nada. Nós estávamos separados do nosso Criador. E era necessário que ele viesse. E ele veio. Ele veio para nos fazer, para nos religar, para nos trazer de volta aquilo que lá no começo tinha. Irmãos, o véu foi rasgado. Deus está aqui. Creia, peça. O que você precisa nessa noite? Quantas das vezes a gente precisa de algo e fala assim, nossa, mas eu preciso tanto disso. Seja um renovo espiritual, seja uma bênção material. Seu Deus não tem limite. A gente fica tentando colocar Deus numa caixinha, como se... Gente, Deus não é como nós. Deus não é como nós. Não tem nada a ver. A grandeza dele é inexplicável, é inexplicável. E a única coisa que ele pede de nós é a obediência. Ele pede a obediência de nós, irmãos. Como que a gente fala de um Deus tão grande assim, sem citar Isaías 9, no versículo 6? E eu quero ler com os irmãos. Esse versículo, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. Isaías profetizou sobre a vinda de Cristo 700 anos antes dele vir. Ele escreveu o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E, irmãos, analisando cada verso desse versículo, porque um menino nos nasceu, que eu já falei, que precisava um homem vir à terra. De um homem o pecado veio ao mundo. E por um homem o pecado seria expiado. E ele veio. Ele conheceu tudo. Ele viveu como nós aqui na terra. Ele morreu e ele reviveu. Ele precisava que fosse alguém que conhecesse a humanidade, as falhas do ser humano. Um filho nos foi dado. O Filho de Deus. Ele era filho de Deus, o Filho único, unigênito.
E ele veio. E Deus, ele não foi egoísta. Ele não foi egoísta. Ele entregou o seu próprio filho por amor de todos nós. De todos nós. E aí, quando a gente para mensurar quem somos nós, para um homem que veio ao mundo santo, ele não tinha pecados. Ele não tinha pecado. Ele conheceu tudo aqui, e mesmo assim ele era santo. Irmãos, Deus, ele não pensou nisso. Deus, ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente entregou. Por amor. Por amor de mim, por amor de você. Por amor do nosso familiar, que muitas das vezes, outrora, estava aqui e não está mais. Mas que ainda há esperança para ele estar aqui de novo. E o governo está sobre os seus ombros. Todo o poder está sobre os ombros dele. Irmãos, não tem rei, não tem príncipe, não tem governador, não tem imperador, não tem nomenclatura, não tem nada. Vocês têm noção que é nada? Nada acima dele. Nada, gente. Ele tem todo o poder. E não importa qual o cargo do ser humano aqui na terra. Jesus é maior. Jesus é maior que tudo. E ele será chamado maravilhoso conselheiro. Quando eu estava estudando, algumas pessoas dizem que maravilhoso era um adjetivo e conselheiro era outro. Mas tem gente que fala que é maravilhoso conselheiro, e quando a gente para pensar, não importa, porque ele é maravilhoso e ele é conselheiro de qualquer forma. Ele é maravilhoso, ele é inexplicável, ele é admirável. E ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso guia. Ele é quem nos tira da escuridão que muitas das vezes nós nos encontramos. Ele é quem nos tira da depressão que muitas das vezes nós estamos. Da ansiedade. Ele é quem nos tira. Ele nos guarda. Deus poderoso. Não há limites para o poder dele. É exatamente o que eu comentei. Que a gente fica tentando, como ser humano, a gente tem a mania de querer colocar algo palpável, físico, algo que a gente consiga entender. Mas a gente não consegue entender o tamanho do poder de Deus. E não adianta a gente ficar pensando, mas Deus podia fazer isso. Não, ele não podia, ele pode. Porque ele é poderoso. E ele tem todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós entregamos as nossas vidas. Pai eterno. Ele é o Pai eterno. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele não nos deixou. Sabe o sentimento de que ninguém te ama, de inferioridade, de que, ninguém me vê? Gente, não existe isso, isso é coisa do inimigo. Quando vier na sua cabeça, lança fora, repreende. Porque você tem um Deus, um Pai eterno, que cuida de você e que te ama. E Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz. Ele não só é o Príncipe da Paz, ele é a paz. Em João 14, no versículo 27, ele diz: Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. Mas não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá, irmãos, é passageira. É fingida. Quantas das vezes a gente procura no mundo algo, procura procura lá fora, procura numa pessoa, procura em algo. Nada disso vai substituir o vazio que você tem aqui. Nada disso vai substituir. Porque nós fomos criados com um intuito. Nós somos criados para adorar a Deus. E se nós não adorarmos, falta algo. Falta algo aqui. Irmãos, tudo passa. No mundo tudo passa. Como eu falei, a paz que o mundo dá pra gente, que a gente vê, que é legal fazer isso, eu gosto de fazer isso porque eu me sinto bem. Isso passa. E depois fica só o peso na consciência, depois fica só as consequências do pecado. É isso que fica. Porque é claro que Deus não interfere na colheita. O que a gente planta, a gente vai colher. Deus vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida? Vai, não tenha dúvidas disso. Só que o que a gente planta, a gente colhe. Como dizia o salmista, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo isso passa. E a gente não pode colocar a nossa fé, a nossa esperança em coisas vãs aqui da terra. Irmãos, não coloque a sua esperança
Não coloque nada disso em coisas vãs aqui. Não espere do homem. Maldito o homem que confia no homem. A gente é falho, a gente é humano, a gente vai errar. Não tem como. E tudo que a Bíblia diz sobre o nome de Jesus é verdade, irmãos. Ele é poderoso. Ele cura, ele salva, ele liberta. E lá na passagem da mulher do fluxo de sangue, estava lendo sobre ela. E é incrível como aquela mulher, ela passou 12 anos da vida dela sofrendo com o mal. Ela passou 12 anos da vida dela em que ela gastou todas as economias dela. Ela não tinha mais nada. Ela vivia afastada da humanidade, da família dela, dos conhecidos dela. Um dia, ela ouviu um nome. Ela ouviu sobre o nome de Jesus. Ela ouviu que aquele homem estava passando por ali. Irmãos, ela ouviu e ela foi. Ela não podia ir. Porque, pelas condições dela, ela tinha que estar afastada da sociedade. Ela não ligou. Ela creu. Ela creu que Jesus podia fazer por ela. Ela creu que Jesus tinha o poder para curar. E ela foi. Ela avançou a multidão e ela tocou nas orlas do vestido de Jesus. E na hora, o ferimento dela estancou. A ferida dela parou. Mas Jesus disse o que para ela? A tua fé te curou. A fé dela curou ela. Jesus tem poder, mas a gente crê que Ele tem realmente poder para fazer por nós? Irmãos, Jesus faz, só que Ele não faz obrigado. Jesus muda a vida, mas Ele não vai mudar nada na nossa vida que a gente não deixe. Ele não é intruso. Tem o livre-arbítrio, sabe? Funciona. Ele deu para a gente o livre-arbítrio. E a gente faz. E a gente escolhe. Irmãos, ela enfrentou uma multidão. A mulher, ela enfrentou uma multidão sem ligar para o que ia acontecer com ela, para o que poderia ser dela, porque ela não poderia estar ali, era proibido. E ela foi curada, ela foi atrás. Qual é a sua vontade hoje de buscar aquilo que tanto te falta? Sabe aquela cura que você necessita? Você realmente crê? Você tem vontade de buscar para que Deus dê? Porque Ele está aqui e Ele quer dar. A Bíblia diz que Ele não está com as mãos fechadas. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração e os nossos pedidos. Mas vai de nós, a gente crê, a gente tem vontade de ir até Ele, muitas das vezes. Ou a gente vai ficar, mas eu queria. Mas podia. Vai ficar assim, irmãos. A gente tem que querer. A Bíblia diz que o reino dos céus é pela força. A gente não vai entrar lá com facilidade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmãos. E hoje, que você possa refletir quais são a intensidade da sua busca. Qual a intensidade da sua busca? É realmente o que você está querendo? O que você tem buscado? Outra passagem que passava muito, porque eu queria trazer, relembrar para os irmãos milagres de Jesus. Porque Ele fez, irmãos, ano passado e Ele ainda faz. E foi me levado até o paralítico de Cafarnaum. Me lembrei dele. Irmãos, aquele homem não andava. Ele era um paralítico. E a Bíblia diz que Jesus estava ali naquela cidade, ele estava dentro de uma casa, pregando para alguns não, para várias pessoas. A Bíblia diz que tinha pessoas em todos os cantos daquela casa. E não tinha como um paralítico entrar. Não era possível um paralítico passar pela porta para entrar e ver Jesus pregar. Mas ele tinha 4 amigos. 4 amigos que ajudaram ele, pegaram a maca dele. 4 amigos que levaram ele até Jesus. Subiram até o telhado de uma casa, abriram e desceu aquele homem. E ali, naquele momento que aquele paralítico desceu ali, eu acredito que ficou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Mas Jesus logo de cara falou, todos os seus pecados foram perdoados. Talvez, a gente não sabe, mas talvez a condição dele fosse devido a alguma coisa que ele tinha feito, fosse uma consequência. Mas Jesus foi claro, os seus pecados estão perdoados. E ele sabia que as pessoas ali naquele local ficavam falando, nossa,
Mas quem é ele para perdoar pecados? E Jesus falou: qual é mais fácil? Eu dizer, todos os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E ele falou: levanta-te e anda. E o paralítico levantou. E ele pegou a maca que ele estava. E ele saiu pela porta carregando a maca. Que antes ele estava deitado. Irmãos, uma coisa que ficou muito na minha mente foi: quem são os seus amigos? Eles têm levado você até Jesus? É de se refletir, irmãos. E eu não falo isso só para jovem. Eu falo isso para todos. Porque muitas das vezes a gente acha que está bom, que está o suficiente. Mas não está não, irmãos. A passagem de Ezequiel que diz que, que ele está ali com a água nos tornozelos. E depois ele está com a água nos joelhos. E depois ele está com a água na altura dos ombros. E depois ele está com a água tão profundo que ele já não pode mais, os pés dele não alcança o chão mais. É isso que Deus quer de nós. E muitas das vezes, as nossas amizades, as nossas companhias, elas não estão fazendo isso. A gente está com a água no joelho, mas aí a gente retrocede. Irmãos, reflitam. Jesus é poderoso e o nome dele é grande. Mas a gente tem que buscar. E a gente não vai achar nada disso lá fora. A gente não vai achar nada disso buscando coisas do mundo. A gente está no mundo, mas a gente não é daqui. Nós somos estrangeiros aqui. Aquele rapaz, o paralítico de Cafarnaum, ele teve 2 curas, irmãos. Ele teve a cura espiritual e a cura carnal. Porque Deus falou que todos os pecados dele estavam perdoados. E o pecado, ele traz feridas na gente. O pecado, ele traz feridas, ele marca, ele traz. Aquele homem, ele recebeu 2 curas. Irmãos, o que você precisa hoje? É de uma cura espiritual, uma cura interna? É de uma ferida, de uma lembrança? Jesus está aqui, ele é poderoso para curar. Ele está aqui, irmãos, e ele pode fazer tudo isso. Isso não é nada para ele. E outra passagem foi o homem gadareno, o endemoniado de Gadarena. E ela me chamou muito mais atenção. E já foi falado aqui hoje, irmãos, que Deus tem poder para libertar, que Deus tem poder para expulsar demônios. Que isso é difícil a gente ver hoje em dia. Muitas das vezes as pessoas entram dentro da casa de Deus e vão embora da mesma forma. Mas Jesus ainda liberta. Jesus ainda liberta. E o homem gadareno, ele era um homem endemoniado. Ele não vivia, mais pela sua própria consciência. Ele morava em um cemitério. A Bíblia diz que nem correntes o seguravam mais. Nem correntes. E quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem vai ao encontro de Jesus. Não foi Jesus, foi ao encontro dele. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele chegou e ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Irmãos, vocês têm noção? Aquele homem estava endemoniado. Ele chegou e se prostrou diante de Jesus. O inferno não tem poder perante Jesus. Aonde Jesus chega, o inimigo não tem poder para trabalhar. Ele não tem poder para trabalhar. E quantas das vezes a gente ouve alguém falando: o inimigo está trabalhando de tal forma. Não, irmãos. Vamos vigiar, vamos buscar. Porque Jesus tem poder e onde Jesus está, o inimigo não pode atuar. Não tem como. E ele se prostrou e adorou e ele rogou que ele não fosse mandado embora. Jesus nem tinha falado nada. Mas ele rogou que não fosse mandado embora. Ele já sabia o que Jesus ia fazer. Ele já sabia do poder de Jesus. O inimigo sabia do poder de Jesus, do tamanho do poder dele. E Jesus pega e expulsa aquele demônio. Não aquele demônio, aquela legião, porque eram muitos. Ele expulsa e aquela legião de demônios vai para alguns porcos que estavam ali. E eles se jogam, do penhasco. E a vida daquele homem foi transformada. Irmãos, como eu falei, é difícil ver hoje em dia, essas coisas, mas Deus ainda faz. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que Ele é poderoso para libertar a gente de qualquer cadeia que tenha amarrado, de qualquer medo, de qualquer frustração.
de nada disso, entendeu? Porque Deus é poderoso para nos livrar. O espírito imundo que atormentava aquele homem foi embora. E aquele homem sentiu desejo no coração dele de acompanhar Jesus. Acompanhar Jesus pela trajetória. Mas Jesus não autorizou. Aquele homem ficou na cidade. Ele ficou na cidade e ele foi o testemunho vivo do que Deus pode fazer. Muitas das vezes nós questionamos as situações que a gente tem passado. Tá tão difícil, estou passando por isso, por aquilo, estou me sentindo assim. Irmãos, às vezes Deus está fazendo de você um testemunho vivo para engrandecer o nome dEle. Às vezes o seu testemunho vai ser aquilo, vai ser o evangelho que aquele homem lá fora, aquela pessoa lá fora vai conhecer. Porque o nosso testemunho é o que muitas pessoas vão ver. A gente não vai ter oportunidade de pregar a palavra de Deus para todos, mas todos estão olhando. É incrível como a gente está sendo observado o tempo todo. Não pense que você pode esconder, porque não pode. Não pode. Aquele homem, ele foi o testemunho vivo. Da mesma forma que a mulher samaritana. A mulher samaritana, irmãos, é uma passagem que ultimamente Deus falou muito ao meu coração. Os jovens lá da sede sabem, porque eu já falei diversas vezes para eles. A palavra daquela mulher samaritana falou muito ao meu coração, porque muitas das vezes a gente é a mulher samaritana. A gente associa que a mulher samaritana é aquela que está lá fora. É aquele que está desviado. Não. A mulher samaritana, irmãos, ela conhecia, ela ouviu falar, ela conhecia a palavra, ela sabia da história do Pentateuco, ela sabia dos poços do pai Isaac, que tinha aberto. Ela sabia de tudo aquilo. E mesmo assim ela vivia a vida dela da maneira que ela queria. Mas um dia ela encontrou Jesus. Ou Jesus encontrou ela. Ela estava indo no poço, irmãos, num momento que ninguém ia. A vida daquela mulher era uma vida que saía um pouco da curva. Ela não estava vivendo muito certo. E ela encontrou Jesus ali, e Jesus pediu água para ela. Jesus pediu água para ela, e ela questionou Jesus. Por que você está me pedindo água? Vocês não falam com nós, samaritanos? E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, irmãos, se a gente soubesse quem está aqui, se a gente tivesse a dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas e de como Ele tem tentado se achegar a nós, a gente não ficaria tão... A gente não seria tão medíocre, medianos na presença dEle. E Jesus fala para aquela mulher. E quando eu digo que muitas das vezes a gente é aquela mulher, é justamente porque a gente conhece a palavra. A gente está na beira do poço. A gente tem contato com Jesus todo dia. A gente está na casa do Senhor todos os dias. E a gente lê a Bíblia, a gente ouve louvores. Estamos nas EBDs, nos cultos. Mas é só isso. Só estamos. E Jesus está tentando te dar a água da vida, a água eterna. Mas a gente está lá tentando pegar a água do poço. Irmãos, aquela mulher, ela teve uma oportunidade. Jesus estava ali. Jesus estava ali. E Ele deu oportunidade para ela. E ela aceitou. A vida daquela mulher foi transformada. Aquela mulher, ela era famosa na cidade dela pelo mau testemunho dela. Ela teve 5 maridos. E a gente sabe que naquela época essas coisas não eram bem vistas. Ainda hoje não é bem visto. E, irmãos, Deus não se importou com isso. Porque Deus não liga para o que nós fizemos. O que nós fizemos é passado. O que Deus quer é mudança daqui para frente. Ele vem para mudar as nossas vidas. Daqui para frente é que conta. Não deixe que o inimigo fique acusando a sua mente. É daqui para frente. Jesus já morreu. Ele já perdoou os nossos pecados. Ele nos ama. E o que passou, passou. Aquela mulher voltou para a cidade. E ela alcançou as vidas daquela cidade.
pelo testemunho da vida dela. A mudança que aquele encontro com Jesus resultou na vida dela foi imensa. Mas não foi só um encontro. Jesus estava ali e ela teve um encontro. Só que teve a vontade dela. Teve a vontade dela de mudar. E muitas das vezes, irmãos, Deus espera que a gente tenha essa vontade de mudar. Esse primeiro passo. Irmãos, Ele está disponível para nós. Mas e a gente? Está disponível para Ele? Muitas das vezes a gente fala que está disponível, mas a gente não está. Porque Jesus fala, faz isso. Não, não quero. Faz aquilo. Não, tenho vergonha. Irmãos, que a gente venha a se aperceber. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, irmãos. Jesus foi, Ele vai voltar. Ele era e Ele é ainda. Ele não mudou. Ele fez tudo aquilo, gente. Todas essas palavras e está escrito na Bíblia que as maravilhas do Senhor foram tantas que nem todos os livros da terra seriam suficientes para compreender. Irmãos, por que você acha que Deus não poderia fazer isso na sua vida? Ele é poderoso o suficiente para transformar a sua vida. Ainda hoje, Ele pode fazer isso se for da vontade dEle. Irmãos, o que é uma depressão para Jesus? É nada. Uma ansiedade para Jesus? É nada. Um câncer para Jesus é nada. Entende? Nada disso para Ele, entende? Ele é poderoso para curar. Ele é médico dos médicos, irmãos. Ele é poderoso para curar você de qualquer ferida que você tiver. Seja no seu corpo carnal, seja no seu corpo espiritual. Como eu falei, Ele pode mudar. Ele pode mudar ainda hoje. Mas o objetivo que eu queria deixar para vocês é a questão da fé. Ele pode fazer. Mas a gente crê, irmãos, Ele pode mudar as nossas vidas. Ele pode transformar. Mas Ele precisa de uma parte de nós, de uma esperança. Tipo, Ele precisa que nós acreditemos. Muitas das vezes Ele vai precisar de um passo assim como aquela mulher samaritana deu. Ele vai precisar de um passo assim como aquela mulher do fluxo de sangue deu. Às vezes você pode olhar para você e pensar assim, mas eu não tenho mais esperança. A Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. Mesmo a árvore cortada, junto ao ribeiro de águas, ela torna a viver. Irmãos, Jesus é a vida. Jesus, Ele pode nos dar vida. E ele é poderoso para trazer a vida, para trazer a esperança, para trazer a alegria. Tudo aquilo que a gente perdeu por algum motivo. Por aquilo que alguma decepção que nos trouxe. Deus é poderoso. Que nessa noite você possa crer, irmãos. Se você não tem fé para crer, ore, peça para Deus. Ele vai acrescentar a sua fé. Ele tem poder para acrescentar a nossa fé. Quantas das vezes eu me senti tão sem fé, tão sem esperança. Mas, gente, a nossa resposta está na Bíblia, está na palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, não tem muito não tem questionamento, não tem dúvida, não tem nada disso. O nosso manual é a Bíblia. A gente vai encontrar Jesus, mas a Bíblia diz que Ele vai ser encontrado por nós quando nós quisermos encontrar a Ele. Eu queria deixar para os irmãos uma reflexão, que assim como aquela mulher do fluxo de sangue, a gente possa ter coragem de se levantar, irmãos. Independente das nossas circunstâncias, acreditar no poder de Deus. Porque Ele não podia, Ele pode fazer. Ele não era, Ele é eterno. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje em dia. O que Ele fez na época dos discípulos, dos apóstolos, Ele pode fazer hoje novamente. O que Ele fez nas gerações anteriores, que todos falam que quando entravam na igreja, às vezes nem precisavam entrar, as pessoas caíam demoniadas na porta, as pessoas eram libertas. Isso pode voltar a acontecer. Mas qual é a nossa vontade de fazer isso voltar a acontecer? Jesus espera por nós. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E muitas das vezes, irmãos,
Ele quer só que a gente tome uma atitude. Uma entrega. Que hoje você possa ir para sua casa pensativo. De que a gente está na presença de Deus, mas que Ele quer mais de nós. E que quando a gente se entregar o suficiente para Ele, Ele vai fazer nas nossas vidas coisas grandiosas. Coisas grandiosas e mensuráveis. Que a gente não pode falar, a gente não pode conter. A Bíblia diz que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram o que está preparado. Irmãos, mais do que coisas terrenas e essas coisas da terra, Ele preparou um céu. Ele preparou um reino celestial. E Ele vai voltar, e Ele vai nos buscar para morar com Ele. Não perca essa esperança. Não deixe que nada disso, que nada do que tem acontecido, nada disso venha arrancar a esperança que tem no seu coração. Jesus é a nossa esperança. Olhe para o alvo, irmão. Nessa noite, olhe para o alvo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Foi isso que Deus colocou no meu coração.